Oi, eu sou a Ju, do site Aprendendo Crochê, e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um porta-copos em crochê. Ele é bem rápido de ser feito, eu já fiz vários aqui. A gente vai utilizar sobras de fio 6, então sobras de barbante 6 que você tiver, e eu vou trabalhar com agulha 4 milímetros. Vou precisar também de uma agulhinha de tapeçaria para fazer o acabamento, uma tesoura e um marcador de carreiras ou um fio de outra cor, tá? Esse barbante que eu vou usar aqui, esse é o da Fial. É a cor 44, verde abacate, barbante 6. Mas você pode utilizar o que você tiver em casa para fazer. O suporte para copo, para xícara, né? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, vamos lá. Você vai iniciar o seu porta-copos com um anel mágico. Ó, tá vendo? Eu seguro a ponta do fio, deixo um pedaço de fio sobrando para o acabamento, enrolo em 2 dedos, ó, e passo lá para trás daquele fio que eu já tinha enrolado no dedo. Passo a agulha por baixo desse primeiro fio, dessa primeira laçada, e puxo aquela ali por baixo. Ó. Solto do meu dedo aquele anel, pego o fio que vem do cone e faço uma corrente para prender. Deixo esses 2 fios aqui enrolados porque eu vou trabalhar sobre eles essa primeira carreira. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4, 5 e 6. Pegando os 2 fios juntos. Alongo um pouquinho a laçada desse último ponto e puxo o meu fio para fechar aquele início. Eu deixo o início do porta-copos bem fechado. Se você tiver dúvidas ainda sobre o anel mágico, tem uma aula só sobre o anel mágico aqui no canal, tá? Eu vou trabalhar agora no meu primeiro ponto, só que eu vou pegar só a alça de trás dele, ó. Eu não vou pegar as 2 alças do ponto, tá vendo que aqui tem as 2 alças do ponto? Ó. Aqui tem as 2 alcinhas, eu vou pegar só essa de trás aqui, ó. Eu vou trabalhar 2 pontos para cada ponto da base. Então, eu faço o primeiro e faço o segundo. Nesse primeiro ponto, eu coloco o marcador, porque como eu vou trabalhar em espiral sem fechamento de carreira, eu tenho que colocar o marcador para saber o primeiro ponto. E eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto da minha base, pegando sempre a alça de trás dos pontos. Em todas as carreiras que eu vou trabalhar, eu vou fazer dessa forma. Aqui eu terei 12 pontos baixos. Ó, então, aqui eu terminei a minha segunda carreira. Agora, a gente vai para a terceira carreira. Nessa terceira carreira, eu tiro o marcador e eu vou trabalhar um ponto, um aumento. Então, eu venho no primeiro ponto, na alça de trás, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Na carreira, no ponto seguinte, aliás, eu faço 2 pontos baixos. No próximo ponto, apenas um. No seguinte, eu faço 2. 2 pontos baixos quer dizer um aumento. Um ponto baixo no ponto seguinte, 2 pontos baixos no próximo ponto. E eu vou intercalando essa sequência para toda a carreira. Um ponto baixo num ponto, 2 no seguinte. E a gente fala como um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Nessa carreira, eu fico com 18 pontos. Na próxima carreira, eu vou passar para 27 pontos baixos. E eu vou fazer a mesma sequência dessa que eu acabei de terminar. Eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e já faço um aumento no ponto seguinte. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou trabalhar essa sequência para toda a carreira. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo,
um aumento. Vai ficando assim. Terminei a minha carreira com 27 pontos, eu terminei com o aumento. Na próxima carreira, eu vou trabalhar 2 pontos, um aumento. Então, eu vou fazer o primeiro ponto, onde estava o marcador, coloco ele novamente ali, o marcador no primeiro ponto. Faço o segundo ponto e agora no próximo é o aumento, ó. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Então, a sequência para essa carreira é 2 pontos baixos normalmente, um para cada ponto, e um aumento no ponto seguinte. Você vai ficar aqui com 36 pontos baixos. Finalizei, então, a minha carreira com 2 pontos, um aumento. Na próxima, eu vou trabalhar 3 pontos, um aumento. Só que eu vou inverter a sequência agora. Eu vou começar com o aumento e depois eu vou fazer os 3 pontos. Então, eu faço aqui o aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da base, e coloco o marcador no primeiro ponto. Agora, eu trabalho 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. Agora, o aumento. Agora, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. O aumento. E vou trabalhando essa sequência para toda a carreira, ó. 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. O aumento no ponto seguinte, que são 2 pontos no mesmo ponto. Eu vou ficar aqui com 45 pontos agora nessa carreira. Terminei a minha carreira com 45 pontos, eu terminei com 3 pontos baixos aqui. Por que eu não terminei com aumento? Porque eu iniciei com aumento, né? Então, eu inverti a sequência. E por que eu inverti a sequência? Para os aumentos dessa carreira não ficarem justamente sobre os aumentos da carreira anterior, para não formar aquela ponta no meu crochê, né? E não deixar ele assim, ó, redondinho. Dessa forma, desencontrando o aumento, ele fica bem redondinho. Agora eu vou trabalhar a próxima carreira para passar para 48 pontos. Por quê? Porque tem que ser uma quantidade de pontos divisível por 6 para a última carreira, para que depois dê certo o bico de acabamento. Então, eu vou trabalhar o primeiro ponto, coloco o marcador. E a minha sequência será de 10 pontos um aumento, por 3 vezes. Depois eu termino com 12 pontos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora o aumento. Você vai trabalhar essa sequência por 3 vezes, 10 pontos, um aumento no ponto seguinte, e vai terminar com 12 pontos baixos. Terminei a minha carreira, aqui eu fiquei com 48 pontos, terminei com 12 pontos baixos. Agora eu vou tirar esse marcador. Nesse ponto onde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo, sempre pegando na alça de trás dos pontos. Agora eu faço um ponto baixo no ponto seguinte, um meio ponto alto, 3 pontos altos no próximo ponto, sempre pegando a alça de trás. 2, 3. Agora, eu faço um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Terminei o meu primeiro biquinho, ó. Como eu já tenho um ponto baixíssimo aqui, que é o final dessa primeira pétala, ele já vale como o primeiro da segunda. Então, eu já faço agora um ponto baixo, um meio ponto alto, 3 pontos altos no próximo ponto, um meio ponto alto e um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Fiz 2, vou fazer 8 no total, ó. Novamente. Fiz o ponto baixíssimo, né? Então, agora eu já faço ponto baixo. No ponto seguinte, um meio ponto alto. No próximo ponto, 3 pontos altos. No seguinte, um meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixíssimo. Então, vai ficando assim, ó. Quando a gente vai fazendo, a gente vai puxando aqui as pétalas, porque a gente vai segurando, elas vão ficando amontoadas, né?
e depois você faz isso, ó. Então, você vai fazer 8 pétalas no total. Terminei todas as pétalas aqui do meu porta-copos. E agora, eu vou tirar o marcador daquele ponto baixíssimo. Ó, tá vendo? Eu vou até deixar uma agulha aqui, ó. Aqui é o ponto baixíssimo, aqui tá o meu ponto baixo. Então, o que que eu faço? Eu alongo um pouquinho essa laçada do último ponto baixo que eu fiz. Não tem ponto baixíssimo, porque esse ponto baixíssimo aqui já equivale ao primeiro e ao último ponto, né? Fica a sequência do bico. Então, eu venho por trás do trabalho agora e eu vou introduzir a agulha ali onde eu deixei aquela agulha, que é aquele primeiro ponto baixíssimo da carreira. Ó, introduzi a agulha ali. Eu vou pegar aquela laçada do último ponto baixo e vou colocar na agulha. Aí eu puxo ela ali por dentro daquele ponto, por baixo. Corto o meu fio e puxo todo esse fio aqui para trás, ó. Só que eu não terminei o acabamento ainda, porque quando eu puxo o fio, aqui tá o fio que eu puxei. Aqui tá o ponto baixo, aqui tá o ponto baixíssimo, ó. Ele fica esse fio corrido. Então, o que que acontece aqui? Eu venho por trás do ponto baixo, que é o último ponto da carreira, saio no meio daquelas duas alças de corrente, ó. Pego aquele fio que eu cortei e passo ali por dentro. Tá vendo? Aí não fica nó no meu acabamento. Fica um ponto como se fosse um ponto aqui da sequência, ó. Não fica nó no acabamento. E aqui eu já terminei meu porta-copos. Agora eu vou arrematar aqui pela parte de trás, com agulha de tapeçaria. Então, esse fio do início, depois que eu puxei bem, ó, eu venho passando ele aqui por dentro dos primeiros pontos da carreira. Porque a gente esconde esse fio um pouquinho antes de cortar. E aí deixa ele bem certinho ali, bem preso, ó. Vendo? Só pela parte de trás do trabalho, né? Pronto, agora eu corto. Agora a gente vai fazer esse acabamento aqui do fio do arremate. Então, o que que a gente faz aqui, ó? A gente traz o fio por trás desse nozinho que está logo abaixo do arremate, mas não puxa muito o ponto para não franzir ali e ele ficar diferenciado do tamanho dos outros pontos do lado. Vou trazendo ele aqui para baixo, ó. Passando pelos nozinhos dos pontos. Vou levar ele lá para cima novamente. E passo por baixo dos pontos do biquinho. Ó. Aqui eu vou cortar e você pode também, se você preferir, deixar um pouquinho de cola aqui na ponta dele e dá pra colar ele ali no final, tá? Se você for colar, ó, que tem que puxar bem os biquinhos, ó. Se você for colar, eu uso essa cola aqui, ó, silicone líquido, cola fria transparente. Aí você pega só um pouquinho com a pontinha da agulha, coloca ali num pontinho e aperta bem a ponta do fio do arremate. Ela transparente não vai aparecer, mas é só um pouquinho, tá? E quando você termina o trabalho, arruma bem as pétalas aqui, porque, ó, você puxa bem que elas vão ficando amontoadinhas, tá vendo? Ó. E assim já está pronto o seu porta-copos. Aqui eu fiz vários porta-copos com várias sobras de fios, que eu tinha fios 6 de várias marcas. Agora eu já tenho um conjunto de porta-copos bem coloridos. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um porta-copos em crochê, espiral, sem fechamento de carreiras, numa aula com várias dicas para você deixar os seus trabalhos perfeitos.